Estamos entrando em um tema bastante polêmico, sabe? A questão sobre se um cristão pode ter uma arma de fogo a partir da perspectiva bíblica levanta muitos pontos, como o valor da vida, autoproteção e a confiança em Deus. Exatamente, é uma discussão que mistura teologia, ética e até segurança pessoal. Uhum. Pois é, a Bíblia valoriza muito a vida, começando com o mandamento não matarás, de Êxodo 20:13. E isso deixa claro que Certo. assassinar intencionalmente é pecado. Mas, e, também reconhece em Êxodo 22:2-3 que em situações de agressão, a defesa da própria vida pode levar a um resultado trágico sem ser considerada pecado. Sim, isso mostra um certo equilíbrio entre a preservação da vida e a necessidade de se proteger, né? Certo? E, tem aquele momento em Lucas 22:36 em que Jesus diz: Mas agora aquele que tem bolsa, tome-a, e quem não tem espada, venda sua capa e compre uma. Que muitos usam para falar sobre portar arma, mas a mensagem provavelmente era mais simbólica, uma preparação para tempos difíceis do que um incentivo direto à violência. Entendi. Mas, se a espada era usada de modo simbólico, como a gente interpreta a reação de Jesus quando Pedro a empunha, por exemplo, em Mateus 26:52? Esse episódio é bem revelador. Pedro usou a espada e Jesus o repreendeu, ressaltando que todos os que lançam mão da espada, a espada morrerão. Exato. Ou seja, o uso da violência, mesmo em defesa, deve ser medido e sempre com o foco maior na proteção espiritual. Interessante. Então podemos dizer que as armas por si só são meras ferramentas, né? Exatamente. Na Bíblia, armas aparecem como instrumentos. Davi, por exemplo, usou sua funda contra Golias, e os soldados de Israel portavam espadas. É como uma faca que pode tanto preparar um alimento quanto tirar uma vida, dependendo do uso e da intenção por trás disso. Fica claro que o problema não está na arma em si, mas no coração de quem a utiliza. Sem dúvida. E, nessa linha, há aquele alerta bíblico para não confiarmos somente no homem. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço. Jeremias 17:5. Além do Salmo 127:1, que lembra que se o Senhor não guarda a cidade, em vão vigia a sentinela. Isso nos chama a refletir sobre a verdadeira fonte de segurança. Então, é como se, mesmo que possamos possuir uma arma, nosso coração e fé devem estar centrados na proteção divina, não numa autossuficiência perigosa, né? Exato. Daí vem também o ensinamento de Romanos 13 sobre obedecer às autoridades. E o tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, de 1 Coríntios 6:12, que nos fala da importância de discernir se determinada prática está alinhada com a nossa fé. E, isso nos leva a uma pergunta-chave. Será que o cristão, ao optar pela posse de arma, está realmente se preparando para defender a vida, ou às vezes recai no medo e até no orgulho? Essa é boa. A reflexão é se o que nos move é a prudência ou o medo, ou, se estamos confiando de forma verdadeira no Senhor. Um coração voltado para Deus deve ser cheio de paz e domínio próprio, né? Concordo, mas veja bem. Não seria arriscado dizer que, ao portar uma arma, o cristão pode, sem querer, deslocar essa confiança e acabar valorizando demais a segurança material? Olha, entendo seu ponto e, realmente há um risco. A arma pode se tornar um símbolo errado se não estiver acompanhada de oração e de uma postura humilde. É sempre uma escolha que exige muita responsabilidade e reflexão pessoal. Exato. E sem essa reflexão, podemos cair na tentação de, usar a arma como se fosse uma proteção absoluta e não depender daquele cuidado maior que vem do Senhor. Exatamente. É como se estivesse, dizendo, minha segurança está na minha arma e não minha segurança está em Deus. Isso pode desvirtuar totalmente o propósito. Concordo. E, pensando bem,
a legislação também entra nesse contexto, certo? Romanos 13 nos orienta a obedecer às autoridades, o que implica que, se a arma é legalmente adquirida e registrada, isso não seria em si um pecado. Exato. Mas, lembre-se que Paulo diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, mesmo sendo legal, a posse deve ser muito bem avaliada no contexto da fé e da missão pessoal de Já cada certo. cristão. Então, no final, a questão se resume a: você confia mais na proteção do armamento ou na proteção do Senhor? Pois é, exatamente. É uma escolha profundamente pessoal. Cada um tem o desafio de alinhar sua fé, suas convicções e seus atos com aquilo que a Bíblia ensina sobre vida, justiça e proteção. Isso mesmo. E a resposta não é universal, mas deve sempre ser tomada com muita oração, reflexão e humildade. Com certeza. A arma, então, é vista como uma ferramenta que pode proteger ou destruir, dependendo de como e por que é usada. Sim, e a verdadeira segurança, sem dúvida, vem do Senhor, não da nossa autossuficiência. Exato, a proteção divina deve sempre ser a base das nossas escolhas, e uma arma nunca pode substituir a confiança em Deus. Mas, pensando bem, nem sempre podemos ignorar a necessidade de autoproteção num mundo que, infelizmente, é cada vez mais violento. Sim. Verdade. E a Bíblia reconhece que, em certos contextos, a defesa da própria vida é legítima, como vimos em Êxodo 22. Cabe a cada cristão, então, refletir se sua posse de arma se dá com responsabilidade, sem desviar o foco espiritual. Exato. Certo. E isso também traz a questão da consciência pessoal. Nem sempre o que é legal ou permitido é, de fato, o que convém à nossa fé, não é? Exato. Cada decisão deve ser feita com discernimento. Não basta ter a arma em mãos se o nosso coração está, de alguma forma, distorcido pelo medo ou pelo orgulho. Pois é um equilíbrio entre cumprir a lei, manter a proteção e, principalmente, confiar no cuidado do Senhor para realmente alcançar a paz. Certo? E como a própria Escritura ensina, o foco maior deve ser sempre a paz, a justiça de Deus e a proteção espiritual, não apenas a segurança física. Exatamente. Bem, esse assunto nos leva a refletir. Estamos de fato colocando Deus em primeiro lugar ou cedendo ao medo e à cultura da violência? Olha, é um ponto importante. Acho que a resposta passa por um comprometimento pessoal com o temor de Deus, onde cada decisão, inclusive a de possuir um instrumento de defesa, é feita com muita oração sem dúvida. e meditação. Então, a lição é clara. O cristão pode ter uma arma se ela for usada dentro dos parâmetros da lei e com uma consciência voltada para a proteção da vida e a dependência do Senhor, certo? Exato. Desde que essa posse esteja acompanhada de responsabilidade e que o coração nunca se volte para a autossuficiência, mas permaneça humilde e submissão à vontade de Deus. Exato. É uma reflexão bastante profunda que desafia cada um a avaliar qual é sua principal fonte de segurança: a proteção material ou a segurança que vem do alto. Com certeza. Afinal, como diz o Salmo 127:1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A verdadeira proteção sempre vem do Senhor, e a posse de uma arma deve ser vista apenas como um instrumento auxiliar, nunca como um substituto dessa fé. Sem dúvidas. E assim, seguimos refletindo sobre a importância de unir o cuidado com a segurança pessoal e a verdadeira confiança no Senhor. Que essas reflexões inspirem cada um a buscar sabedoria e prudência em suas escolhas.